tudo bem? Que bom que está tudo bem. Eu só estou achando vocês um pouco tímidos junto com essa temperatura que caiu. Vocês estão de timidez aí, gente? Timidez não combina com a gente, não. Eu vou dar uma boa noite e eu espero uma resposta mais emocionante, mais enérgica. Boa noite, queridos. Aí valeu. Gente, olha só. Não deixa essa temperatura gostosa causar preguiça. Nós vamos cultuar o Senhor e a gente precisa colocar a nossa energia para fazer isso. Costumo sempre dizer que a gente precisa cultuar a Deus de forma completa e inteira, não é? Portanto, vamos nos colocar de pé, vamos fazer com que esse ambiente provoque as melhores coisas que possam acontecer da parte de Deus, ok? Participe deste culto, não o assista, porque tem gente que tem hábito de assistir culto, não é? A gente é daqueles que não assiste, mas participa cultuando também. Faça isso, aproveite a oportunidade de estar junto com a congregação, de estar inserido dentro do que diz as Escrituras. Gente, nós estamos aqui como que num salmo, não é? Como salmodiando, ouvindo da palavra, declarando pelas canções que nós vamos cantar. Então façamos isso por inteiro. Eu quero chamar vocês nesse momento a aplaudir o Senhor. Vamos lá? Façam isso com alegria, com alegria, com alegria. Isso já faz parte do culto. Nós estamos começando a cultuar, aplaudindo o Senhor. E agora vamos louvá-lo. Aleluia. Te adoramos essa noite, Senhor. Colocamos aos teus pés, Pai, nosso coração, nossos sentimentos e pensamentos, nosso corpo, Pai, para que a tua vontade prevaleça em nós. Te adoramos e nos rendemos a ti, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque.
te adoramos. Que bom é poder pertencer a esse Deus, não é verdade? Que bom é poder descansar nele. Que bom é poder saber que nada foge do controle de Deus. Que Ele tem a provisão, Ele tem o escape, Ele é o socorro. Você está seguro em Deus. Ainda que pareça que tudo está desmoronando, ainda pareça que tudo está escuro, você não sabe como vai ser o tempo seguinte. O Senhor tem o controle de todas as coisas. O que você precisa é descansar nele. O que nós precisamos é aprender a descansar nele. Amém? Você está seguro em Deus? Vamos louvar o Senhor com palmas. Se alegre porque Ele é bom. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, e os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés possuirei. Sobre mim há uma promessa. Se você tem uma promessa, declare: prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Onde eu for a tua bênção Me seguirá. onde eu colocar as minhas mãos, Prosperará. a minha entrada, a minha saída, Bendita será. pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, e os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre a provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés Possuirei. pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais. Agora eu quero ouvir você com a gente, declare toda sorte. Toda sorte De bênçãos o Senhor preparou para mim. e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Eu sei que sou. Por todo lado,
Você precisa compreender, querido, uma coisa: que Deus é contigo, e é por isso que você pode prosperar. Nós prosperamos quando nós entramos na dimensão daquilo que Deus quer para nós. Amém? Porque enquanto andamos um caminho que não é aquele caminho que Deus preparou para nós, tudo é perda, querido. Mas quando nós nos perdemos em Cristo, aí sim, tudo é ganho. Prosperaremos, transbordaremos, porque a alegria do Senhor, a justiça do Senhor, o amor, a sua graça e misericórdia é conosco. Amém? Então queria te animar a dizer: prosperarei, transbordarei. Os homens podem dizer: prosperarei, transbordarei. Mais uma vez os homens dizem que e as mulheres: prosperarei, transbordarei, prosperarei. Mais uma vez: prosperarei, transbordarei, por todo lado, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, por todo lado. Sou abençoado, em tudo eu faço. Sou abençoado, amém. Quero te desafiar a você virar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela: o culto começou. O culto começou. Entra, porque o culto começou. Você pode dizer para ela: entra. Olha, tem música rolando. Fala: tá escutando que tem música rolando? É porque o culto começou. Pode dizer para ela? Você pode pegar essa pessoa que está com o braço amarrado do teu lado e dar a mãozinha para ela e dizer: o culto começou. Querido, se você quer que Deus entre na tua vida essa noite, começa desamarrando o seu braço. Dá espaço para Deus entrar. Dá espaço para alguma coisa acontecer. Porque onde Deus está tem que haver liberdade. Se você está preso, não existe Deus. Liberdade, liberdade, liberdade para ser quem você é na presença de Deus. Não pode haver, queridos, dois cultos ao mesmo tempo na mesma igreja. Você não pode cultuar você mesmo sendo refém da tua vontade. Não estou afim. Isso é uma igreja, querido. A gente está aqui para adorar junto. Para adorar junto. Então essa noite, que o teu espírito capture a tua alma, o teu corpo e os teus sentimentos, para que você compreenda o que é estar na presença de Deus, para que você saia da superficialidade de ser um religioso e compreenda o que é viver na dimensão do reino de Deus. Porque a palavra é: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Não adianta nada o homem correr atrás do que comer, do que vestir. Não adianta o homem pensar no dia da manhã, porque basta cada dia o seu mal. O que me compete é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então essa noite, querido,
Entra na presença de Deus sem reserva. Liberta o teu corpo, a tua mente, o teu espírito. Se liberta. Porque o Senhor tem coisas grandiosas para fazer na tua vida. O Senhor tem coisas grandiosas para fazer na tua história. Sabe, gente? Para de pensar, só vive. Para de teorizar, só vive. Espera no Senhor, descansa nele. E tudo mais, tudo que você precisa, tudo que você sonha, tudo que você espera, acontecerá no tempo de Deus. Amém? Ensina-nos, Senhor Jesus. Ensina-nos, Senhor Jesus, a sermos melhores, Pai. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar. Há um lugar onde a verdade reina. Entra na presença de Deus. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu. Há um lugar. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar. Esse lugar. Glória a Deus. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os teus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
preciso. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Diz assim a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Querido, se Deus é tudo o que você precisa, então clama a Ele, clama a Ele. Para de achar que com a tua força você resolve. Para de achar que com as tuas manobras você resolve. Para de achar que com as suas manipulações você resolve. Quem resolve a história de um filho de Deus é Deus. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Senhor Jesus, Tu és o nosso melhor lugar. Descansamos em Ti, Senhor. Descansamos o nosso coração em Ti, Pai. Porque Tu és o nosso melhor lugar. Tu és a nossa esperança de um novo dia. Tu és o romper da manhã depois de uma noite escura. Tu és o caminho. Tu és a verdade. Tu és a vida. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Tu és, Senhor. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, aquele que te socorre, aquele que te acolhe, aquele que te ouve, aquele que provê, aquele que restaura, aquele que transforma, aquele que resgata, aquele que faz tudo ser novo. Jesus, Sol da Justiça. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Antes de você se sentar, dê um forte abraço em quem está pertinho de você, desejando uma noite muito abençoada, uma noite feliz. Muito bem. Vamos esperar um cadinho aqui. Ei, Mateus. Mateus. Vamos esperar um bocadinho aqui. Eu não sei quantos de vocês ouviram a canção que nós cantamos. Às vezes eu tenho a impressão de que nós cantamos sem refletir no que estamos cantando. E quando a gente canta sem refletir, a gente perde muito a dimensão daquilo que a gente está propondo. E essa canção que nós cantamos agora, eu queria propor que a gente fizesse assim, sentadinho como você está, você pudesse se desligar um pouco das contas que tem para pagar, dos problemas que precisa resolver, da dimensão em que sua alma se encontra, e rompesse para dentro do santuário. Que você... Eu vou esperar vocês terminarem de conversar e volto a falar. Não é possível, gente, a gente está numa igreja.
A gente está numa igreja, a gente veio aqui para adorar, e a gente precisa ter um encontro honesto e verdadeiro com Deus. E quem tem que colocar a mão na maçaneta e abrir sou eu, é você. Deus está aqui. Não é porque eu estou dizendo que Ele está, é porque de fato Ele está. E a gente precisa alcançar essa dimensão. Precisamos ir para lá. E ir é um deslocamento que nós fazemos na nossa existência. Precisamos decidir ir. Senão, é mais um ritual que a gente está praticando, e aí não vale a pena você se relacionar com Deus a partir do ritual. Você precisa acessar um portal de contato e de comunicação entre o teu espírito e o Espírito de Deus. Isso é feito com simplicidade, é feito com vontade, com desejo de que aconteça, com a escolha feita para que isso possa acontecer de verdade. Então eu queria cantar essa canção do princípio. Eu queria pedir que você se permitisse adorar. Não estou subestimando nada nem ninguém, nem subestimando o culto de quem quer que seja. Eu só estou desafiando você a ir um pouco mais além, a invadir um pouco mais a dimensão da fé. E deixar essa pessoa que está do seu lado ir também, não distraí-la. Acho que esse é um momento em que a gente não deveria se distrair. Deveria ser o momento em que nós estivéssemos assim compenetrados. Adore conosco. Pode ficar sentadinho mesmo, mas adore. Leve teu espírito para essa dimensão essa noite. Esse lugar
um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde o medo não me alcança. Há um lugar onde a dúvida não aparece. Há um lugar onde a vida prevalece sobre a morte. Há um lugar que é tão seguro, é tão estável. Tu és esse lugar, Senhor. Lugar onde todos nós deveríamos habitar de maneira abundante. É em Ti, ó Senhor, é em Ti que nós podemos ancorar a nossa esperança. Oh, é em Ti, Senhor, que nós podemos confiar. Tu jamais falharás. E essa noite, com nossa canção, queremos declarar que nós não nos moveremos de Ti. Tu és o terreno mais estável e seguro. És um verdadeiro bloco de rocha, um monolito. És uma montanha segura, onde cada um de nós, individualmente, tem colocado os seus pés na segurança de Cristo, na segurança do Evangelho, que organiza a nossa alma, que organiza a nossa mente, que põe ordem no caos. Essa noite, Senhor, fala conosco. Usa todas as circunstâncias possíveis desta noite. Tudo que estiver exposto neste lugar seja usado para trazer paz, segurança e estabilidade para a nossa alma. Esse lugar é o Senhor. O Senhor é esse lugar. Amém. E amém, Jesus. Bendito seja Deus. Sejam bem-vindos todos vocês que vieram cultuar a Deus conosco hoje. Eu espero que a gente tenha passado por uma porta, que Deus tenha aberto uma porta para nós. Eu quero começar hoje retomando o nosso tema. Esse ano nós estamos falando sobre espiritualidade no chão da vida. Gente, não há espiritualidade sem humanidade. Será um equívoco brutal que a gente desassocie a humanidade que há em nós em busca da espiritualidade. A espiritualidade não é uma subtração da minha humanidade. É um encontro entre o divino, o sagrado e aquilo que é perfeitamente humano em mim. Deus sempre me acolherá na dimensão do que é sagrado. Sempre me conduzirá nessa direção. Eu comecei com este tema desde o ano passado, me lembrando de um dos episódios que mais marcaram a minha vida, que foi a entrada de Josué na cidade de Jericó, onde Josué tem uma experiência extraordinária com Deus, no meio do seu maior desafio,
Não sei se você tem um desafio pela frente, se você, quando olha para o futuro, encontra um desafio, se na sua vida profissional, se na sua vida afetiva, se na sua vida espiritual, sei lá onde. Mas se você tem um desafio gigante pela frente, eu queria lembrar você de uma coisa. Josué, ele vem de uma experiência dura, substituir Moisés no comando da nação de Israel. Imagina você, substituir Moisés não seria uma tarefa muito fácil. Moisés era um líder personalístico. Moisés era Moisés e é Moisés até hoje. Substituir um líder de personalidade como Moisés, talvez tenha sido o maior desafio que esse rapaz chamado Josué tivesse enfrentado até aquele momento. Ele enfrentou muitos desafios, rompeu com muitos paradigmas, mas agora ele está diante do seu maior desafio, que era substituir o maior líder da nação de Israel até aquele momento. E tenho pensado muito que sempre haverá na vida de quem lidera, ainda que seja a liderança da sua própria vida, uma vulnerabilidade perpétua no coração de cada ser humano. Porque a cada dia em que nós nos acordamos, nós estamos entrando numa dimensão diferente. Se nós somos líderes de verdade em alguma área da nossa vida, e eu disse que ainda que seja na liderança da sua vida, você estará progredindo sempre. Você sempre estará progredindo. Isso significa que você está lidando com coisas novas o tempo todo. O tempo todo vai aparecer coisa nova para você. Não se surpreenda com isso. Porque esse é o caminho de quem decidiu liderar. Ser um líder é de uma grande responsabilidade. Há uma sentença bíblica que diz que para quem mais é dado, mais é cobrado. O problema em liderar é que você continuamente está se deparando com coisas novas. E aí, se você não está constantemente se deparando com coisas novas, você não está liderando, você está repetindo. Porque liderar vai implicitar estar diante de novos desafios. Há anos atrás, baseado nesta mensagem, eu criei um aforismo que não leve sua velha mentalidade para os seus novos desafios. É muito tentador estar diante de um desafio e usar o mesmo velho modelo mental do ciclo passado. Conduzir para os novos desafios a velha mentalidade do ano que passou, dos anos que passaram, e tentar vencer o que está ali na frente usando as mesmas estratégias. Por exemplo, o mercado é outro, as pessoas são outras, quem está do seu lado é outro, e projetar a frustração do que passou para dentro dessa nova realidade, seja no mundo dos negócios ou no mundo dos afetos, você corre o risco de fracassar mais uma vez. Então decida não levar para os seus novos desafios sua velha mentalidade. Isso é uma condição sine qua non para que você logre êxito no capítulo seguinte da sua vida. Muito bem. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Josué capítulo 5, versículos 13 a 15, que diz assim: estando Josué
ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E respondeu ele: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz o meu senhor ao seu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é santo. E fez Josué assim. Ponto. Josué está diante do seu maior desafio nesse momento. A batalha mais temida, que era penetrar a fortaleza de Jericó. Uma cidade que os escombros dela hoje nos remetem a uma realidade de uma cidade intransponível. Sua muralha tinha uma largura que um carro podia andar sobre ela. Tamanha era a espessura dessa muralha. Era uma cidade cercada, impossível de ser transposta. E Josué não tem nenhuma granada, não tem a manipulação de pólvora nenhuma, mas Josué tem uma espada, e ele acha que com a espada ele vai resolver aquela guerra. A desvantagem é clara. Uma cidade intransponível e um grupo de homens tentando invadi-la com umas espadas na mão. Não, isso não era possível, não dá para acontecer. Você já deve ter um problema gigante na sua frente e você chegou à conclusão de que não dá para entrar nesse lugar. A concorrência é muito forte. Você se sente o pior nessa história. Pois Josué está assim. E tudo que Josué está pensando é em luta, 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 guerra, guerra, guerra. Nós vivemos esse momento da igreja contemporânea em que tudo é vitória, né? É o culto da vitória, é a música da vitória, é não sei o que da vitória, 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 vitória. Pois Josué está assim. Eu tenho que ter vitória, eu tenho que ter vitória. Até para a autoafirmação, até para que ele se sentisse aprovado diante dos seus liderados, ele vai encarar esse desafio, está pensando. E a hora que ele se aproxima da cidade de Jericó, ele se depara com uma cena dantesca, estranha. Há um homem, não tem asa, não tem auréola, não tem uma pele branquinha, é um homem rústico, e ele está com uma espada nua, desembainhada, numa atitude de guerra. Josué não identifica aquele soldado e abre diálogo. Josué diz para ele: você é de Jericó, é do soldado, você é soldado inimigo, ou você está do meu lado? Parece que toda vez que a gente enfrenta uma guerra, parece que Deus tem que estar de algum lado, né? Parece que Deus vai ter que assumir uma posição aqui, se está do meu lado ou está do lado dele, né? A gente até se esquece que Deus ama quem a gente odeia. Essa aqui é a lasqueira. Deus gosta de quem a gente não gosta. Deus decide gerar favor em quem a gente condenaria. Deus derrama graça onde a gente arrancaria a cabeça. Deus decide perdoar pessoas que nós queremos condenar. E aí está um problema. É que Josué não sabe do que se trata. Ele quer posicionamento. Ele vai atacar. Ele vai matar aquela gente toda porque vai usar a sua estratégia, a sua força.
e as suas habilidades. A guerra, gente, que ou Deus entra nessa guerra, ou a gente vai matar e vai morrer. Porque com a nossa força, é muito insuficiente para o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. A gente vai cometer um suicídio. E Josué é surpreendido, porque aquele homem nem é do lado de Jericó, nem é do lado de Israel. Ele é um príncipe do exército de Deus. Josué podia esperar tudo ali, menos que Deus estivesse presente no pior momento da sua vida. Josué não podia imaginar, Deus vai aparecer aqui, no meio da guerra. Eu estou pensando em suor, sangue, espada, cabeça rolando, incêndio, eu estou pensando em atentado, eu estou pensando em sabotagem, me aparece Deus. É que Deus sempre estará presente na tua vida e na minha vida. Não importa se esse é o momento mais difícil, mais complicado, mais tenso, mais nevrálgico, mais tempestuoso, mais assustador. O momento que te deu mais medo na tua vida pode ter sido esse momento, mas você não pode se esquecer nunca mais na tua vida. Deus estará onde você estiver. Você sempre atrairá Deus para o lugar onde você estiver. Josué se espanta, porque no código de Josué, Josué podia esperar que na tenda da congregação Deus aparecesse. Mas ele não podia pensar que Deus estava ali, no meio daquele conflito. Esse desafio é um desafio que em algum momento todos nós vamos enfrentar. Teremos um problema impossível de ser penetrado, uma situação complicada que a gente não sabe como resolver, e a gente vai tomar uma decisão. Afinal de contas nós lideramos, e um líder tem que tomar uma decisão, e a gente vai tomar uma decisão. Só tem um detalhe: você precisa encontrar o teu altar no meio da tua guerra. Se você conseguir encontrar o teu altar no meio da tua guerra, a tua vitória estará garantida. E eu penso que a maior dificuldade que nós, que somos ativos, proativos, que resolvemos coisas, é que a gente tenha que esperar Deus fazer alguma coisa. A gente sempre vai tentar precipitar. Bom, comigo é assim, eu não sei se com você é assim também. Tem os reacionários que ficam esperando que tudo aconteça, mas tem aqueles que vão quebrar a jaca. Aí eu me deparo com um texto de Provérbios capítulo 3, versículo 6, que diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer Deus em todo o nosso caminho pode ser o nosso maior desafio. É preciso reconhecermos o Senhor no meio da nossa batalha, porque é reconhecendo o Senhor no meio da nossa batalha é que a gente pode ter acesso à vitória de Deus. Não é que Deus tem que entrar para estabelecer a nossa vitória, é o que Deus espera, que nós cooperemos com a sua vitória na nossa vida. É um posicionamento diferente. É que a vitória de Deus está sobre nós, e nós achamos que Deus tem que cooperar com a nossa vitória, mas não, o princípio é outro. O princípio é que nós cooperamos com a vitória de Deus na nossa vida. Vocês não falam nada, estão soltando fogos aqui. Ok.
Quando nós falamos sobre batalhas, lutas, a maioria das coisas que nós dizemos para as pessoas é que elas devem permanecer firmes. Mas elas vão ficar passivas. Mesmo que a gente diga, fica firme, elas estarão passivas. Porque o que Deus quer, na verdade, é que nós nos movamos desta tensão e da preocupação que está sobre nós para a condição que a batalha que enfrentamos é a batalha de Deus, e Deus se incumbirá de ser vitorioso nessa batalha. E aqui está a nossa condição: aprender a descansar em Deus nas suas batalhas, nas suas vitórias em nossas vidas. Acho que isso acaba sugerindo, quando elas entregam suas lutas para Deus, é que elas não têm mais responsabilidade nenhuma. E com isso se torna uma boa mensagem para os procrastinadores. Se eu não tenho que me preocupar, é Deus que tem. Então vamos empurrar isso com a barriga, vamos transferir isso para o momento seguinte. Se Deus quiser que eu tenha esse emprego, Ele vai chegar a mim num tapete vermelho. São conceitos que tentam nos livrar da atitude de comprometimento, da atitude de se levantar e seguir em frente. E não é exatamente disso que eu estou falando. O desafio que a gente enfrenta, muitas vezes, é estar diante de gente passiva, que precisam ser motivadas. E tem pessoas que vivem como se fossem estátuas. Elas estão diante de problemas, mas elas estão como estátuas, inertes, esperando que vá acontecer alguma coisa. Não é porque elas estão esperando e descansando em Deus, é que elas estão passivas. Por outro lado, existe o outro extremo de pessoas que não precisam ser motivadas em nada. Elas já são ativas por si mesmas. É um outro grupo. E Josué era mais ou menos assim, desse grupo, que não precisava de motivação para nada. Ele era seu próprio elemento motivador. Ele era um guerreiro, e alguém que lutava, uma pessoa tenaz, lutadora. Entretanto, aquilo que fazia dele um líder quase o matou. Aquilo que fazia dele ser um homem impetuoso quase arruína com sua própria vida. É que todos nós carregamos sobre nós um peso, que é o peso do nosso temperamento, o peso das nossas experiências, e precisamos aprender a transicionar o modelo de entender essas coisas para o modelo da nossa confiança de que Deus vai estar ali. E que haverá batalhas na nossa vida que Ele vai interferir pessoalmente, agindo de maneira sobrenatural. Nessa condição, encontrar o seu altar será o grande segredo. Josué é um homem que não aprende com Moisés a desenvolver altares. Moisés tinha uma tenda da congregação e tudo que Moisés fazia era resolver no cajado. A decisão dele sempre era na violência do cajado. Ele passou a vida dele liderando com a força de um cajado. E Josué agora está entrando para liderar essa nação, não sabe o que fazer, e a primeira instrução que Deus dá, na primeira esquina, no primeiro canto do grande problema dele, é: tira a sandália do teu pé. Tirar a sandália do pé é arrancar com toda a possibilidade de proteção. É entregar-se no chão, sem qualquer possibilidade de proteger-se. É entregar de fato, é lançar a sua vida. Imagina você,
Josué não está em Jerusalém. Então, Terra Santa não é o apelido de uma geografia. Terra Santa é o ambiente onde Josué está. Terra Santa será todo lugar em que eu e você nos encontrarmos, seja na condição em que nós estivermos, e recebermos o desafio de fazer daquele lugar o nosso lugar santo. Sabe, às vezes a gente tenta lugarizar o lugar da santificação. Alguns acham que o lugar santo é o lugar do culto dominical. Então a gente cria uma expectativa e um ritual para o lugar santo. E aqui a gente se derrama, se entrega e tal. Só que a vida estará entre os cultos. E é aqui que você vai precisar encontrar os seus altares. Os meus altares mais importantes não foram erguidos dentro de um culto. Os altares que mais mudaram a minha vida foram levantados nos piores momentos da minha vida. Piores. Foi onde eu estava nu, com o pé descalço, sem proteção. O medo era a única alternativa. Num desses altares, e até que eu morra, eu não posso me esquecer disso, eu tive um altar levantado no meio de um hospital. Era um lugar hostil. E o som que eu ouvia era o som da morte. A médica que estava atendendo naquele dia me chamou e disse: pai, aquele tratamento humanizado, né? Pai, carinhoso, o menino vai morrer. O menino era Daniel. Tem gente que não te conhece, meu filho, fique de pé, por gentileza. O menino era ele. E a médica me disse: pai, o menino não vai viver. Aquele som entrou dentro de mim, e ao invés de me dar medo, porque até aquele momento era isso que governava meu coração, Daniel nasceu num momento de muita tensão. E quando esse menino nasce, ele nasce com uma condenação sobre ele. E vai morrer. Eu olhei para a médica e descobri uma coisa: que Deus sempre estará ali. Não importa a dor que você esteja sentindo, não importa o momento que você esteja vivendo, ainda que a condição seja nenhuma, quando Deus está ali, quando você encontra o seu altar, no meio da sua guerra, você terá a sua vitória garantida. Eu ouvia de Tom Cheney, uma ocasião, de que se Satanás não conseguir silenciar a nossa voz de adoração no meio da nossa guerra, ele não pode interferir no nosso destino. Não, cara, exploda aí, pelo amor de Deus. Não é possível que você não ouviu o que eu te falei. Naquele dia, eu olhei para a médica e disse: doutora, eu tenho a consciência de que a senhora é a médica mais competente desse hospital e o seu diagnóstico está preciso. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu também não tenho outra dúvida. E a dúvida que eu não tenho é que meu filho vai viver. Eu tenho absoluta certeza. E até aquele momento Daniel não tinha um nome. Ele era anônimo, a gente estava confuso que nome dá. Mas naquele momento, quando a médica me disse isso, a minha mente foi tomada de um nome: Daniel. Deus é meu juiz. E eu disse: esse será o nome dele, porque Deus julgará essa causa.
não demorou muito, poucos dias depois, talvez 15 dias depois, se demorou isso, nós estávamos voltando com Daniel para dentro da nossa casa. Daniel é um orgulho para mim. Daniel é um homem de testemunho ilibado, parceiro, amigo, fiel, um homem sensível, cheio do Espírito de Deus. Não chore, meu amor. Mas são verdades que precisam ser ditas enquanto eu estou vivo, enquanto você está vivo, para que todos entendam o meu reconhecimento do milagre que você se tornou. Não deixe que nada silencie a tua adoração. Nem a dor mais aguda, nem o medo mais presente. Não deixe que isso impeça que você seja um adorador. Não deixa nada roubar de você a sua adoração. E se a condição é tirar o sapato do seu pé, tira. Se a condição é você se render naquele chão, naquele momento, então se renda, porque se tem um lugar seguro para a vida de um homem estar, esse lugar é o Senhor. Não falo isso como um jargão de um pregador, porque eu estou nu de pregador hoje. Estou abrindo minha alma e contando um pouco sobre a espiritualidade no chão da vida. E dizendo para você que tudo o que precisa acontecer na sua vida não está no céu, está bem aí onde você está. Não está no etéreo. Está na condição que Deus colocar você. Está na situação em que Deus colocar você. Quem descobre o altar no meio da guerra, vai descobrir estratégias divinas. Você pode ter todo o recurso do mundo, mas se não tiver uma estratégia, você empobrecerá. Bom, se quiser que eu fale sobre isso, eu posso falar. Por exemplo, há os que ganham na loteria esportiva, e ficam milionários da noite para o dia, mas do dia para a noite são empobrecidos, porque não sabem o que fazer, não tem uma estratégia. Portanto, ter uma estratégia pode mudar a tua vida, ter uma estratégia divina pode mudar radicalmente a condição. Ele está ali, cara, tu achas aqui, pô gente, vamos botar a mão na cabeça, você acha que Josué tinha alguma chance de acabar com a cidade de Jericó? Eu vou te falar, nenhuma. Como nenhuma chance você tem de entrar no teu futuro conforme a tua imaginação. Aí Josué tira o sapato, pisa no chão, assume o altar. E a partir daquele dia ele será um homem de altares. Porque foi naquele lugar que Deus disse para ele: nenhuma espada, nenhuma lança, nenhuma guerra, eu vou entregar a cidade na tua mão. A vitória é minha, não é tua, Josué. Não, se você entendeu, você precisa dar um glória a Deus aí, cara. A vitória não é tua, Josué. Eu vou usar você para estabelecer a minha vitória, Josué. É diferente. E vou te dar uma estratégia. A maior loucura, ninguém nunca experimentou isso. Será inédito. Deus tem estratégias inéditas para depositar em nossa vida, quando o nosso estilo de vida é altar. Estratégias que nunca usou antes. Você acha que chifre de carneiro... Meu amor, pega em cima meu chofar.
chifre de carneiro e grito de homem derruba a muralha? Nem se eu fosse um cientista quântico especializado em gerar energias quânticas do sopro do chifre de carneiro. Era exatamente isso aqui que Josué tinha na mão. O povo, né? Basta. Você acha que isso derruba a muralha? E Deus disse para Josué, a estratégia é essa, nunca pensada antes. Eu quis impressionar você, não deu certo. A estratégia é essa. Esse som, mas o grito dos homens. Pode dar um grito aí. Era mais ou menos isso que acontecia. Sabe o que aconteceu? O infrassom. O infrassom, estudado hoje, mas ninguém sabia que existia o tal do infrassom. O infrassom entrou por dentro das estruturas e começou Você não pode imaginar o que acontece quando você começa a adorar. Você não tem noção do que acontece quando você começa a adorar. Os teus problemas não vão querer que você adore, vão querer te silenciar. E você não vai ver o milagre. Por isso nós estamos provocando você culto após culto aqui. Vem adorar, vem adorar. E você fica feito uma estátua. Essa é a mulher de Ló, aquela estátua de sal. Não se envolve, não abala muralhas. Estratégia não pensada. Cara, irmão, se a tua relação com Deus for uma relação de altar, Deus te dará estratégias sobrenaturais por causa do altar. O altar santifica a oferta, se entrega a Deus como uma oferta e Deus há de gerar uma condição jamais pensada, jamais imaginada, jamais aquilatada, jamais somada, porque Ele está se envolvendo contigo, com a tua vida. Portanto, entre pelo altar. As experiências de Josué começam com este altar. Ah, meu Deus, acabou meu tempo. Eu tenho tanto para lhe falar. Eu queria tanto continuar, gente. Coração para o pessoal da internet aí também. Obrigado. Eu vou contar mais uma história de Josué só. Porque eu acho que domingo que vem a gente vai ter que voltar nesse assunto aqui. Pode ir. Pronto. Que vai cair, vai. Josué tem, depois da batalha, vamos dar um salto nisso aí. Josué tem outro enorme desafio, chamado Rio Jordão. O Rio Jordão será o pior pesadelo para Josué. Foi para Moisés. Acho que todos nós temos um Rio Jordão na nossa vida. Nosso pior pesadelo, nossa maior dificuldade.
E Josué estava ali diante do Rio Jordão. O Rio Jordão impedia que a nação de Israel caminhasse na direção da sua promessa. Você deve ter um Rio Jordão aí que impede você de alcançar a tua promessa. Imagino eu. Então não tenho eu, você não tem. Tadinho, você já passou, já chegou lá. Eu ainda estou aqui lutando. Lá estava o Rio Jordão, pesadelo. Como é que nós vamos atravessar esse negócio? Era caudaloso naquele lugar, era caudaloso, não dava para ir. Era o seu maior problema. Um dia, o Senhor chama Josué e diz: Josué, altar. Quer resolver um problema? Altar. Vai fazer o seguinte, Josué, você vai pegar 12 pedras, vai fazer assim, tu vai fazer assim para resolver esse problema que ninguém pode resolver, que a Caema não pode, que a Sedai não pode, que é resolver esse problema do rio. Você vai fazer o seguinte, chame os sacerdotes. Meu irmão, quer ter um problema resolvido, envolva Deus nessa história, traga a espiritualidade para dentro dele. Chame os sacerdotes, eles vão entrar no rio, levando a arca, eles vão segurar firme, e quando eles pisarem, o rio vai se abrir. A água que vem de cima para baixo vai criar um paredão, e eu vou reter essa água. Quando a água secar, você vai pegar 12 pedras grandes do fundo do rio, vai levar a 1 tiro de distância e vai levantar um altar, um memorial. 12 pedras tiradas no meio do rio. Isso será como memorial, porque seus filhos, a importância do legado, né? Olha, não deixe um patrimônio, mas você tem a responsabilidade de deixar um legado para os seus filhos. Quando seus filhos, nas outras gerações, passarem por ali e perguntarem: o que foi aquilo ali? Que montão de pedra é essa que está aí? Então os pais dirão: o Senhor abriu o Rio Jordão para passarmos a seco e em segurança. Será um memorial. Agora tu vai fazer outra coisa, Josué. Você vai pegar também 12 grandes pedras e vai colocar no meio do rio. Presta atenção nisso. Como altar pode mudar circunstâncias. Coloque no meio do rio essas 12 pedras enormes. Porque quando vocês passarem lá do outro lado, eu vou soltar as águas. E quando as águas descerem, o altar vai estar no meio do rio, garantindo que esse rio nunca mais será o mesmo a partir do altar dentro dele. Ninguém vai ver, ninguém vai se dar conta de que tem 12 pedras empilhadas como um altar, mas toda vez que esse pior pesadelo da sua vida estiver descendo de cima para baixo, quando chegar, o que você acha? O rio vem. O que você acha que vai acontecer quando o rio chegar ali, naquele monturo de pedras? Ele vai se abrir. O altar vai impor a condição. A personalidade do Rio Jordão mudará naquele dia. O Rio Jordão nunca mais será o mesmo. O Rio Jordão estará submisso a Israel por toda a vida. Antes de Israel chegar ali, Jordão era um problema. Depois daquilo, o sobrenome do pior pesadelo de Israel se tornou o sobrenome do maior milagre de Israel. O Jordão estava tão submisso que um dia Eliseu pega a capa, revoltado, e lança a capa sobre o rio faz assim. Estava submisso.
a ordem da espiritualidade. O rio se abre por causa da capa do profeta. Isso foi resultado de um altar levantado onde ninguém mais podia ou pode ver. Está lá, mudando o curso e mudando a personalidade do rio. Não subestime a tua espiritualidade. Não subestime os altares que você está erguendo para Deus. Não subestime o que Deus está fazendo na tua vida. Você pode até achar que Deus sabotou você porque te trouxe até aqui, nesta condição. Mas hoje eu quero desafiar você a levantar seu altar e colocá-lo no meio do rio. Porque esse rio nunca mais será o mesmo a partir das tuas pedras no meio dele. Eu acho que devo continuar com essa mensagem, mas acho que você deve ter hora para lanchar, dormir, sei lá o que você vai fazer. E eu estou constrangido aqui querendo parar. Não querendo, mas querendo parar. Eu quero terminar com mais uma historinha então. Só essa. Josué estava lutando contra os amalequitas. Eles eram fortes guerreiros, os amalequitas. E Josué estava vencendo a batalha. Mas ele não sabia por que é que ele estava vencendo a batalha. Mas ele estava vencendo a batalha, outra batalha, contra os amalequitas. O que ele não sabia, no meio daquela batalha, é que a sua vitória não era resultado da sua habilidade, mas de alguém que estava com a sua mão levantada estabelecendo a sua vitória. Aqui eu quero capturar a sua atenção para uma coisa. As tuas vitórias na vida, na maior parte delas, haverá um santo anônimo intercedendo por você. Talvez você nunca saberá. Em algum lugar, eu anotei aqui, alguns de vocês acham que estão vencendo porque são bons lutadores, mas você está vencendo porque existe alguém escondido em algum lugar orando por você, para que você prevaleça contra os seus inimigos. Acho que eu quero parar por aqui. Sempre haverá alguém orando por você. Você acha que por que você foi atraído a Deus? Por que é que você acha que você foi chamado por Deus? Por que é que Jesus se revelou a você? Porque deu um estalo na cabeça de Deus? Não. Não. Em alguma geração sua, alguém se levantou para interceder por você. Pode ter sido teu bisavô, pode ter sido teu tataravô, pode ter sido alguém que você nunca vai conhecer, que colocou seu joelho e disse: Jesus, salva meus netos, salva meus tataranetos, transforma a vida deles, eu entrego minha oferta por eles, eu santifico a minha oferta para que eles sejam prósperos financeiramente. E sabe o que acontece? Um memorial é criado. E toda vez que Deus olhar para você e para a sua geração, Ele vai olhar via memorial. Você vai ter notícias que não esperava.
quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E todos a uma voz, voltados para mim, vão me perguntar: como foi, irmão, que você venceu e chegou aqui? E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Mas me empolguei, vou continuar cantando com essa palma aí. Foi meio fraquinha, eu sei. Eu só estou te dizendo que nossa experiência com Deus é resultado de intercessões. E você não está livre da intercessão de ninguém. Deus tem aberto caminho na sua vida e tem levantado intercessores de muitas maneiras. Que bom que você veio essa noite. Que bom que você pôde estar aqui, ouvindo um pouco da importância de nós ativarmos a nossa espiritualidade no chão da vida. Deus vai estar lá na segunda-feira. Na terça-feira, Ele não falhará. Na quarta-feira, Ele estará tão presente, tão real. Você nunca mais vai ter que lutar sozinha. Ei, minha irmã, nunca mais na tua vida tu estarás sozinha. Meu irmão, nunca mais na tua vida tu terás que lutar sozinho. O peso, a dor e o medo, entrega isso àquele que vai estar presente na esquina de Jericó. Tira a sandália do teu pé. Levanta teus altares, tranquilize o teu coração, porque aquele que começou a sua boa obra na tua vida, há de concluí-la até o dia de Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.